Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É consenso, todo mundo se perguntando, meu Deus, esse excesso de exposição ao smartphone, telinhas de computador, enfim, aquela coisa de uma telinha tá ali o tempo todo nas nossas crianças, né? E adolescentes, é claro. Então vamos chamar novamente a nossa queridíssima psicóloga clínica, doutora Elaine Ribeiro, que, além de tudo, ela sabe explicar para a gente sobre o que é uma psicóloga de neurologia? Neuropsicóloga. Neuropsicóloga, gente, nem sei falar isso. Eu queria depois saber, uma hora você vai explicar o que essa neuropsicóloga faz, porque ela não para de estudar também, vira e mexe, a gente se encontra aqui em São Paulo. É verdade. E vem cá, como que estão aqui os prejuízos dessa exacerbada exposição às telinhas? Na verdade, as principais queixas que a gente vê são as relacionadas à memória, porque tem a ver com a atenção. A memória só se fixa se nós temos a atenção concentrada e focada no objetivo. Então, a gente tem muita queixa para os pré-escolares e já escolares da questão da memória. Eu estou desatento, eu não presto atenção e aí eu não fixo os conteúdos de sala de aula. Porque, na verdade, você não desenvolve outras habilidades cognitivas próprias para a sua idade. Então, quando você pega lá uma criancinha de menos de 2 anos, coloca ela na frente de um celular, você está perdendo uma grande janela de desenvolvimento cognitivo que vai aí de 2 a 5 anos, né? E também questões relacionadas à obesidade, ao sedentarismo, né? Os relacionamentos, porque ela fica ali focada naquela tela e esquece do resto do mundo. Algumas pessoas até dizem de um comportamento quase que autista, né? Porque você está ali e parece que o mundo acabou. Só a criança e a tela. Então ela perde muito quando ela está exposta fora do tempo ou num tempo exagerado. Inclusive nós entrevistamos um grande oftalmologista, o professor Milton Ruiz Alves, que nos falou também que quando nós estamos diante de uma telinha, isso vale para a gente também, piscamos menos. Exato. Isso não é legal, porque com o tanto de luz azul que incide no olho, se você piscar menos, aquilo vai ficar entrando na sua vista, e isso traz um prejuízo muito grande. Então, fora isso, tantas outras coisas, né? Exato. E uma coisa que você falou da memória, muitas crianças, primeiro que a gente sempre falou, né? A avó dizia, criança que não dorme não cresce. E é verdade. O hormônio do crescimento, né? É à noite que ele aparece, assim como a melatonina. Então, para pensar o tanto de jovens que varam à noite nos seus tablets. E tem um detalhe, no sono, porque lembra que eu expliquei que o sono tem vários momentos, e são vários momentos durante uma noite, assim, de 3 a 4 momentos completos. Um deles é o que estabelece a fixação da memória. Né? Então, se você não dorme, você também não fixa a memória. Exato. Né? Então, na verdade, um organismo complexo e todo interligado. Exato. Se você não cuida, né, dessas partes, elas vão entrar em parafuso rápido. Bom, você tem alguma informação sobre idade, quando que os pais deveriam... Porque eu já vi muita coisa lá no consultório, né? O pai quer que o filho fique quieto enquanto ele está na consulta, ele dá o celular dele. Exato. Ele não dá nunca, mas naquele momento ele dá o celular para o filho se distrair e não perturbar. Então, como é que é? Que idade que seria a mais adequada para começar a mexer nesses... Que tem um lado positivo, né? Tem, evidente. Tem. A educação hoje ela vai passar pelo uso da tecnologia, então isso não volta mais. As crianças já vão ser inseridas no colégio. Porém, os dados mostram que a partir apenas dos 2 anos de idade, você poderia expor essa criança de 5 a 10 minutos na frente de uma tela. Então a gente vê que com muito menos as crianças já estão com esse celular. Horas para distrair, porque a criança não para. E é claro que ela vai prestar atenção ali, porque é muito divertido, é colorido, tem movimento, tem som. Né? Mas você pode usar outras ferramentas. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, o tempo de exposição vai aumentando, mas na faixa de 5 anos não deveria passar de 1 a 2 horas. Você imagina as crianças que passam a tarde inteira num dia. Também falando de televisão? Também falando de televisão. Meu Deus. Então, todas as telas, celular, tablet, TV,
E a gente coloca muito mais. Exato, nossa. E no caso, falando de estrutura cerebral, cognição, você já comentou, né, que prejudica muito a memória, mas em termos cerebrais, que prejuízo que esse acesso, assim, tão precoce pode fazer numa criança? Você tem algum dado disso? Então, quando você tem um excesso, você deixa de trabalhar, por exemplo, coordenação motora fina, planejamento. Explica o que é coordenação motora fina. Sabe aquela coisa do pegar o lápis da pinça? Hoje as crianças com o tablet ou celular, elas estão habituadas a fazer este movimento. Tem crianças que têm dificuldade para fazer este movimento, por exemplo, para virar uma página de livro. E esse movimento, gente, é importantíssimo, porque a partir do momento que a criança faz uma pinça, você vê na alimentação que você pode dar algo para ela pegar. Exato. Então, por exemplo, você prejudica a criança a se alimentar, a pegar talheres, enfim, e a trabalhar outras questões. Então, você vai deixando de lado, por exemplo, a criatividade. Então, se eu dou, por exemplo, blocos de montar para uma criança, ela tem um tipo de estratégia mental para montar aquilo. E ela é tridimensional, Ela é tridimensional, então ela vai dando noção de espaço. Às vezes a criança, muito exposta à tecnologia, ela é meio estabanada até, porque ela perde essa noção de espaço físico. Então é tempo dela recuperar isso. Isso é muito interessante, tá? Uma boa colocação, inclusive para adultos. Sim. Quando se você vê se está assim esbarrando em muita coisa, vê se você não está brincando demais com... Exato. Com tem um monte, né, de aplicativos para você se distrair. Sim, até porque você precisa desenvolver neuroplasticidade. Então, fazer novos circuitos cerebrais com atividades diferentes. Se você expõe a criança o tempo todo em uma coisa só, ela não tem outros estímulos. Aqui tem uma pergunta bem interessante. É possível criar os filhos sem as telinhas? Que tipo de atividades seriam recomendadas para substituí-las e desenvolver melhor, então, cognição, inteligência, etc.? Pensa só, né? É possível? É possível, só que você tem que planejar. Então, a gente sempre esbarra na questão tempo. Mas eu não tenho tempo. Então, penso, o que eu vou oferecer de diferente para esse filho? Eu vou dar jogos, eu vou sentar com ele, eu vou gastar o meu tempo e brincar com massinha, em montar blocos, em recortar figuras de revista, que é uma coisa que também desenvolve coordenação. Então, você tem que parar enquanto pai e mãe e pensar, o que eu vou fazer com o meu filho? Eu não posso largar ele ali, botar um tablet e largar ele no mundo. Eu tenho que oferecer essas alternativas para que ele tenha estímulos diferentes. Então, isso vai um pouco do planejamento da família no que ela quer oferecer ao seu filho. E como lida com os amiguinhos? Então, não dá para você excluir a criança do mundo tecnológico, mas você tem que pensar, para que ele tem? Ele precisa de um celular, ele precisa, para quê? Mas eu posso usar desses amiguinhos, até, por exemplo, para propor atividades? Posso. E quando você dá, às vezes, uma latinha com plástico e qualquer massinha, a criança cria tanto e a gente subestima essa capacidade. A criança tem um lado lúdico muito forte, ela só precisa ter objetos e a criança faz brincadeira com qualquer coisa. Aí é uma delícia, né? Então tem que dar esse espaço e propor esse espaço também para os amigos, porque senão são amigos que se reúnem, cada um fica sentado no sofá, com o seu tablet mas vem cá, vocês não se reuniram para brincar? Estamos brincando com o tablet. Exato. Eu tenho uma informação bem interessante. Sabe o Vale do Silício, aonde começou esse grande desenvolvimento tecnológico? Ninguém deixa os filhos com computador e tablet assim, para brincar. Eles usam para estudar, entende? E é uma coisa bem rígida isso neles. Então você vê, né? Eles que são lá os bambambãs, né? Sim, no centro da tecnologia eles sabem que faz mal. Exatamente. Bom, Elaine, olhando para aquela câmera, que aí o nosso telespectador estará olhando para você, fala com essa mãe, porque geralmente é mãe que mais lida com essa situação em casa, mas temos pais também. Como que ela deveria, então ela está sentindo isso, mas ela não sabe por onde começar. Como que deverá ser? Então vamos lá, comece pelo simples. Você pode buscar estratégias simples, avaliar a rotina da sua casa, pensar quais os tempos que você está dedicando ao seu filho, mesmo que você trabalhe,
separe um jogo de cartas, jogo de adivinhação, coisas adequadas à faixa etária do seu filho, para que vocês possam fazer juntos. Sim. Às vezes, colocar a mesa do jantar tira o seu filho da frente da tecnologia. Só que isso você tem que integrar e envolver. Quanto mais a criança estiver envolvida contigo, e você vai aproveitando aquilo que a gente fala tanto da história do tempo de qualidade, que se dá nas coisas mais simples. Exato. Então, no pintar, no costurar, no fazer, no cozinhar, no dia a dia de envolvimento, para tirar também essa criança da tecnologia. Então, o recado está dado. Esse foi o programa Mais Saúde e nós voltaremos em breve. E como eu já disse, a doutora Elaine está aqui conosco sempre para nos dar essas dicas maravilhosas de como que nós podemos lidar melhor com tanta oferta assim sedutora que hoje nesse mundo tem, né? É verdade. Querida, muito obrigada. Obrigada. Espero você no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.